aí, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre penhora, né? E nós vamos, então, nós falamos já sobre documentação, lugar da penhora, modificações da penhora. Aula passada falamos sobre penhora online, né? Então, hoje vamos falar um pouco sobre penhora de créditos. Penhora de créditos, que é uma modalidade bem interessante, né, de penhora que nós temos aqui no nosso sistema, né? Então, vamos lá, né? Bom, uma questão interessante, né, sobre a penhora de créditos, né, é que, por vezes, não raro, o devedor, às vezes, ele não tem patrimônio, ele não tem bens, mas ele acaba tendo créditos, né, para receber, né? Então, e considerando, então, que a penhora ela pode recair sobre bens presentes e futuros, é plenamente possível, então, a penhora de um crédito, né? Então, é uma quantia que ainda será recebida pelo executado. Por isso que fala em penhora de crédito, é um valor que vai ser recebido no futuro. Então, lembre-se, o devedor, ele responde com o seu patrimônio presente e futuro. Então, quando eu falo em penhora de um crédito do devedor, né, então é algo que ele está para receber no futuro, né? Então, como títulos de crédito, né? Então, crédito decorrente de um processo judicial. A gente vai ter um caso interessante desses, né? Assim que eu comecei a advogar, teve um advogado. Eu estava advogando para uma cooperativa de crédito aqui de Uberaba, e esse advogado não tinha nada no nome dele. Nada. Talvez seja já pensando nesse sistema de execução, né? Mas aí nós fomos fazer uma investigação dos processos que ele tinha, né, como ele era advogado, nos processos que ele tinha no nome dele, e nós descobrimos que ele tinha para receber R$ 1.200.000. Isso há 15 anos atrás, né? Talvez até mais tempo. Então, pensa, né? Então, ele não tinha patrimônio, mas tinha, né, um valor a ser recebido, né? Valor a receber, melhor dizendo, no futuro. Então, os créditos decorrentes de processo judicial ainda em trâmite, né? Então, mesmo que ainda não tenha sido levantado os valores pelo devedor, então pode ser também penhorado, né? É o que a gente chama, na prática, de penhora no rosto dos autos, né? Que o processo físico, né, é uma referência ao processo físico. Que o processo físico, né, a materialização dele, né, quando você tem um processo físico, você chama isso de autos do processo. É aquele emaranhado, né, aquele conjunto ordenado de folhas, né? Então, assim como um livro, né, também os processos físicos são assim. Então, você não fala, eu vou lá pegar o processo, vou pegar os autos do processo. Então, o linguajar lá dos processos físicos, né? Então, a penhora no rosto dos autos, né, ela constava até um recado, né, colocava assim, né, uns mais organizados, colocava na primeira folha, né, outros na própria capa mesmo, né, então, informando que tem um crédito recebido, um processo tal, né, ou seja, um processo de execução, imagina, você é um credor, está executando uma pessoa que tem um crédito para receber num processo judicial, né, então, você faz a penhora, chamada penhora no rosto dos autos, né, então, e quando aquele credor, que é o seu devedor, né, for receber, ao invés de pagar para ele, né, o seu devedor vai pagar para você, né? Então é bem interessante, você acaba informando no processo essa prerrogativa, né? Então é uma das formas mais comuns, né, de penhora de crédito, né? Então o executado, né, que em determinado processo é o autor, né, ou exequente, um outro processo já sendo titular de um crédito, né? Então ele tem esse crédito, uma expectativa de crédito, né? Então, por exemplo, quando o processo ainda está um processo de conhecimento, mas ainda não transitou em julgado. Enfim, mas é imprescindível que tenha a ciência, né, dessa informação. Então, você pode fazer isso na pesquisa ali no distribuidor, né? Então, se não tiver outros bens penhoráveis, né, em melhores condições, então você pode requerer o juízo da execução, a penhora nos autos do outro processo, né? Do outro processo. Então, você tem uma execução aqui,
por exemplo, tramitando na segunda vara, né, e você descobre que tem um processo lá na primeira vara, ou na própria vara onde está tramitando a sua execução, você descobre que, olha, o seu devedor é credor, ou tem uma expectativa de crédito num processo, num outro processo. Então, você pede para o juiz fazer a penhora naquele processo. Então, quando ele for receber aquele dinheiro, aquele processo judicial, o dinheiro não vai para ele, vai para você. Então, o juiz do outro processo manda transferir para o seu, né? Então, essa penhora vai ser realizada, então, né, nos autos, né, onde há o crédito, né? E vai ser lavrada uma certidão, né? Então, geralmente pelo oficial de justiça, né? Então, quando é processo físico, né, como estava dizendo, ela faz uma anotação dessa penhora na capa dos autos, né? Por isso que fala penhora no rosto dos autos, né? Então, eu lembro, uma vez eu era estagiário, né? Eu lembro que eu vi um papelzinho pregar, o escrivão pregou um papelzinho na capa do processo, falando, ó, penhora de, por exemplo, 30 mil, né, no processo número tal, que era um processo de execução. Ele pregou lá para quando for fazer o levantamento, né, o alvará, porque vem o decote, né? O decote, por exemplo, o cara vai levantar um alvará de 100 mil. Ele não vai levantar os 100 mil, porque já tem uma penhora de 30. Então, ele vai levantar 70 mil só, porque os outros 30 vão para pagar os credores que penhoraram aquele crédito, né? Então, é bem interessante essa perspectiva, né? Então, e no código atual, né, então, não reproduziu na íntegra o que dizia o código anterior. Apenas faz ali uma menção, né, que tem que ser feito um destaque, né, nos autos onde foi penhorado o processo, né? Então, o crédito, aliás. Então, é bem interessante. Está previsto no artigo 860 do Código de Processo Civil, tá? 860. Então, é uma modalidade de penhora de crédito. E como que isso é efetivado, né? Então, essa penhora de crédito, né, ela tem um procedimento próprio, né, um procedimento distinto. Então, se for título de crédito, você vai penhorar. O cara tem um cheque, né? Tem uma nota promissória. Então, nós temos que fazer então, a apreensão do título, porque o título é o portador. O portador do cheque é o credor daquele cheque, né? Então, tem que ser feita a apreensão do título, né? Isso está previsto no artigo 856 do Código de Processo Civil, né? Se forem outros tipos de crédito, né, que não sejam títulos de crédito, né? Então, por exemplo, o caso de processo judicial, né? Então, aí você vai intimar, né? A penhora vai ser feita por intimação. Então, por exemplo, no processo judicial, você intima lá naquele processo falando o seguinte, olha, foi penhorado aqui 30 mil. Então, quando você for pagar esse credor aí, esse credor aqui desse processo aí, ele é devedor em outro. Então, antes de você pagar para ele, você tem que transferir esses 30 mil para o outro processo lá da execução, né? Então, temos também a possibilidade de intimação de um terceiro, né? Que é o devedor do executado. Tem que ser feita essa comunicação para o devedor do executado, o devedor do devedor, para que o devedor do devedor não pague o seu credor. Cuidado com esse jogo de palavras, tá? Cuidado, né? Então, porque ele não paga então a dívida ao executado, mas sim ao credor, né? Ao credor daquele credor, tá? Então, essa é uma perspectiva interessante, tá? Então, vai lá, calma, mãe, vai. Só um minuto. Vai lá, Lucas, vai. Eu estava quase interagindo com ele já. De vez em quando ele entra mesmo. Gracinha. Agora tá fazendo graça aqui, Eric. Pulando, deitou no chão, olha aqui. Vamos, Lucas, vamos. Vamos, aqui. Tá fazendo graça. Ai, crianças, né? Ele escapou, a minha esposa não pode dar um segundo de bobeira que ele dá bobeira, que ele entra aqui, né? Deixa eu só fechar a porta.
Desculpe. Ai, ai. Ele chegou todo empolgado hoje. E aí ele quer, como ele ficou o dia inteiro no colégio, né, na escola, aí ele gostei de ver desenho. Aí ele chega aqui e fica doidinho querendo assistir desenho e tal, e fica doidinho que a gente muda o desenho para ele, né? A minha esposa estava ali com ele, aí ela deve ter ido ver o meu outro filho, que eu também tenho um outro filho de 3 meses só. Aí é um segundo de bobeira, ele entra aqui, né? Enfim. E se eu trancar a porta, ele é pior, ele começa a esmurrar. Então, não adianta. Paciência, vamos que dá uma quebrada, né? Então, meus amigos, né? É, essa penhora de crédito, né? Então, a regra, né? Ela vai ser considerada realizada quando pela intimação do terceiro, né? Ao terceiro devedor, para que não pague o seu credor, que é executado no seu processo de execução, né? Então, geralmente é dessa forma que é feita essa penhora de crédito, né? Então, é perfeitamente possível. Às vezes é um mecanismo bastante interessante, né? Para você averiguar. Porque o devedor ele fica com a guarda baixa com relação a isso. Ele acha que você tem um crédito para receber, ele diminui a vigilância, né, com relação a isso. Geralmente ele acha que o patrimônio é o patrimônio físico, né? Geralmente eles associam assim, patrimônio é só imóvel, móvel, né? Carro, moto, então eles raciocinam em cima disso. Então eles acham que pelo simples fato de tirar os carros, imóveis do seu nome, né, do nome deles, eles estariam protegidos, resguardecidos. Mas esquece que eles podem ter vários outros bens, né, de cunho econômico, mas que não são tangíveis, né, que não são materializados, né, mas que têm valor econômico, né. Crédito é um deles, né. Cotas, né, em sociedades empresárias, né. Então é o nosso próximo tema, né, que nós vamos comentar também, né. Então essa é uma perspectiva interessante, né. E se for um título de crédito, né, então, é extremamente difícil, né, porque você tem que localizar o título, por exemplo, uma eventualidade, talvez, né, do oficial de justiça ir lá na residência do devedor, no domicílio do devedor, ele ir lá encontrar, né, um título de crédito, um cheque, né, mas mesmo assim, né, a liquidez é de bastante duvidosidade, né, bastante perigoso, porque o cheque ele é muito fluido com relação à liquidez. Ele tem um prazo de executividade só de 6 meses, né? Então, por contar da emissão. Tem 30 dias para apresentar o cheque, se for da mesma praça, 60 dias se for de praça, 60 dias se for de praça diferente. Então, enfim, é pouco comum, né? Bem incomum. Eu, particularmente, nunca vi. Penhora nos rolos dos autos eu já vi, várias vezes. Mas penhora de crédito, de título de crédito, melhor dizendo, né, de você fazer a apreensão do título, né, e aquele credor se tornar o novo credor, né, do cheque, bem incomum, né. Então, na impossibilidade, então, de apreensão, né, desse título, né, o sistema ainda prevê a confissão, né, do terceiro da dívida, né, que poderia suprir essa falta, né, do título. Né. Ele fala o seguinte, olha, eu sou de fato um credor, eu sou um devedor, perdão, do fulano, né, que é o seu devedor. Então essa confissão do terceiro da existência dessa dívida supriria, tem uma função de suprir a eventual falta do título, né? Então, e esse terceiro, né, ele deve ser devidamente intimado, ele passa a ser depositário dessa importância. Esse é um ponto relevante. Ele é depositário daquela importância e tem que entregar para o credor do credor dele. Cuidado com esse jogo de palavras, né? Então, vou pegar aqui um exemplo. Olha, eu sou credor do Lucas, do professor Lucas, né, de 10 mil. Só que o Lucas é credor do professor Gleis, né, de 30 mil, né? Então, geralmente eu intimo lá o
professor Gleice vai falar o seguinte para o Gleice: olha, você, quando você for pagar o Lucas, não pague ele na integralidade, que ele está me devendo 10 mil. Então você está sendo intimado para que, na hora de pagar ele, você tem que pagar primeiro os 10 mil para mim, depois o que sobrar, você paga o resto para ele. Né? Então, o terceiro devedor, né, que é o, por exemplo, o professor Gleice, no exemplo que eu dei aqui, ele só se libera, né, da obrigação, ele fica como depositário daquele dinheiro, do meu dinheiro, que eu intimei ele, né, para ele me pagar, antes de pagar o professor Lucas, ele me pagar, então ele fica como depositário, como depositário, né? Então, desse dinheiro que tem que pagar o professor Lucas, né? Então, o professor Gleice, né, que é um terceiro devedor, ele só vai se liberar da obrigação, né, mediante o depósito e juízo da importância devida. Então, eu intimei ele falando o seguinte: eu sou credor do Lucas de 10 mil. Então, ele só vai se desincumbir desse ônus, então ele passa a ter um ônus. Ele só vai se desincumbir a partir do momento que ele deposita aquele valor em juízo, né? Então, porque ele sendo intimado, o professor Gleice sendo intimado, de que eu sou credor do professor Lucas, e o Lucas é credor dele, né? Essa é a questão. Por isso que eu brinquei com esse jogo de palavras, né? Credor do credor, devedor do devedor, né? Então, o professor Gleice, que é devedor do meu devedor, ele vai me pagar, né? Então, com o depósito de juízo. A partir do momento que eu intimei ele da penhora, falando: olha, eu sou credor do professor Lucas, que é seu credor. Então, quando você for pagar ele, né, você tem que depositar em juízo esse valor aqui, que está englobado aí no seu débito com o professor Lucas. Então, antes de você pagar ele, você me paga, né? Então, ele tem que fazer depósito em juízo. Então, ele vai assumir um risco de cair naquela regra do direito de obrigações: quem paga mal paga duas vezes, né? Então, se eu intimei ele, execução promovida por Murilo, passe professor Lucas, né? Então, tem que ser informado ali o processo de execução, o número do processo de execução. Então, ele tem que depositar em juízo naquele processo de execução que ele foi informado. Senão, ele cai naquela regra do artigo 312 do Código Civil, que quem paga mal paga duas vezes. Vai poder ser constrangido a pagar de novo, tá? Então, cuidado com esse ponto, né? Então, e se houver um conluio, né? Por exemplo, um conluio entre o Gleice e o Lucas, professor Gleice e o professor Lucas, né? A lei expressamente fala que isso configura fraude de execução. E como vocês também sabem, né, já comentamos sobre fraude de execução, a fraude de execução também é crime, né? Então, havendo um conluio entre o executado e o terceiro, ou seja, o meu executado, o Lucas, o terceiro, o professor Gleice, né, que é devedor dele. Então, vai configurar fraude, né? Então, é um ponto bastante interessante, né? E eu fazendo a penhora, né? Essa penhora do crédito, né? Então, eu acabo me subrogando, né? Ou seja, substituindo na figura daquele credor. Então, perceba, o professor Lucas é credor do professor Gleice. Eu fiz a penhora do crédito do Lucas. Então, a partir do momento que eu penhorei o crédito do Lucas junto ao professor Gleice, eu me subroguei. Ou seja, subrogar significa substituir, né? Então, eu me coloquei na posição de credor do Gleice também. Então, eu fui substituído em, era só 10 mil, né? No universo de 30, eu me substituí em parte na posição do Lucas. Então, o Gleice, a partir do momento que eu intimei ele, o Gleice ele não deve só o Lucas, ele deve a mim e o Lucas. Só que para o Lucas ele deve 2/3 da dívida e a mim ele vai dever 1/3, que é o limite da penhora que eu fiz, né? Então, é bem interessante essa ideia de subrogação, né? Então, é bem interessante isso, né? Então, isso está previsto lá no artigo 857, né? Então, é um ponto bastante interessante.
tá? Bom, sobre esse 857, umas outras considerações interessantes para a gente comentar é o seguinte, né? Quando eu efetivo uma penhora de um crédito, né? Eu penhorei um crédito. Vamos dizer com outras palavras. Eu penhorei um crédito. O que ocorre? Então, uma vez efetivada então, essa penhora, um crédito, né? Com a intimação daquele terceiro, né? Ou a apreensão da carta, que é raro, né? Apreensão do título. Então, o debate ele se volta, né, para execução do exequente contra o executado. E aí nós vamos ter duas opções, né? O exequente, então, ele vai subrogar nos direitos do executado, ou seja, eu vou me colocar na posição do Lucas, frente ao crédito dele contra o Gleis. Eu me subrogo, ou seja, eu me substituo na função dele, né? Eu que vou ser o credor do Gleis, por isso que eu falo subrogação. Ou ainda, tem uma outra questão interessante. O executado, né, ele pode preferir alienar, vender judicialmente o direito penhorado. Né? Então, essa é uma escolha bastante interessante, né, do exequente. Então, essa solução, né, o exequente, ele se coloca numa posição de executado, passando a ser credor, então, do crédito penhorado, e recebe os valores vindo do pagamento, né? Então, essa opção que eu disse aqui, né, do executado preferir, ele pode alienar judicialmente o direito penhorado, então, isso está previsto no artigo 857, né, que fala o seguinte, o parágrafo 1º, o exequente pode preferir, ao invés da subrogação, a alienação judicial do direito penhorado. Ou seja, vender esse direito judicialmente, fazer a venda dele, né? Então, e a partir dali receber. A partir dali receber. Né? É uma forma bem exótica, né? Bem exótica. Que está aqui prevista nesse sistema. Né? Se o crédito penhorado ele for suficiente para quitar a dívida, né? Então você aguarda o recebimento. Se o crédito penhorado for insuficiente para o pagamento da dívida, você prossegue com a execução. Né? Vai tentar outras penhoras, novas penhoras, né? Então, nós já até falamos isso, né, já no passado, em outras aulas, né? Então, se por alguma razão ele não recebeu o crédito, né, vamos prosseguir a execução tentando penhorar outros bens, né? Então, é uma questão interessante. Essa questão de alienar, né, o direito penhorado, né, é uma opção, né, então, de ter, de de aguardar o melhor momento, né, aguardar, às vezes, o melhor momento para receber o crédito executado, né, então, vai variar conforme as circunstâncias da dívida, então, em até 10 dias, né, a lei fala, após a realização dessa penhora, né, então, ou da intimação, né, da penhora, né, por parte daquele devedor, o exequente ele tem que informar o juízo se ele pretende alienar aquele crédito ou se ele pretende se substituir na posição de credor daquele terceiro, né? Então, é bem interessante. Porque, como assim alienar crédito, né? Você já deve ter ouvido falar que nós temos as factoring, né? Nós temos pessoas que negociam créditos, então, pagando, obviamente, um deságio, né? Se o crédito é de 100 mil, às vezes ele vai lá e paga 70, né? Então, você tem essa possibilidade de você fazer uma alienação de um crédito, né? As factories trabalham muito com isso, né? Você chega lá com um cheque de R$ 1.000 e eles vão te falar, olha, nós vamos pagar esse cheque, você vai receber já à vista, mas nós vamos te pagar R$ 600 ou R$ 500, né? Você recebe ele com deságio, né? Então, é uma possibilidade, né? Por isso fala de alienação do direito, né? Então, pode ser que
Por exemplo, quando você é credor de precatório. Precatório tem mercado de negociação de precatórios. Você vai ser titular de R$1 milhão em precatórios. Você consegue negociar esse direito de crédito. Você vai receber, sabe-se lá quando, né? Você pode vender, fazer cessão desse direito, né? Ou alienar esse direito. Então, tem precedente da STJ admitindo isso. Então, o que o CPC fez aqui foi permitir ao credor, né, que ele se subrogue, ou seja, no exemplo que eu te dei, eu me colocar no lugar do Lucas, que é credor do Gleis, né, e aí eu vou receber do Gleis, subrogar, ou então pegar aquele crédito e vender o crédito. Vender o crédito. Então, é basicamente isso, tá? E tem precedentes da STJ nesse sentido. Vou até separei aqui um precedente, eu vou colocar ali no chat depois, aí vocês dão uma olhada. Né? É bem longo aqui, bem longo. E cortou. O chat tem limite de adiantou nada. Depois eu mando. Não sabia que o chat tinha limite de palavras. Coisa chata, né? Limite de palavras. Bom, o código também prevê a possibilidade de fazer pagamento parcial, né? Então, uma possibilidade de levantamento e abatimento da dívida. Porque muitas vezes o crédito, né, objeto da penhora, pode vir a ser pago parceladamente. Né? Então, juros com relação a uma dívida, pagamentos que são feitos periodicamente, seja mês a mês, né? Como compromisso de compra e venda, né? Pagamento mensal de aluguel ou de condomínio. Né? Então, o CPC ele permite que o exequente, sendo feito pagamento parcial, então que eles sejam levantados mês a mês. Né? Então, é bem interessante essa possibilidade. Né? Então, e cada levantamento que for feito, obviamente, há um abatimento parcial, né, do crédito original. Ok? Então, e há ali uma imputação de pagamento, né, que o código fala que os valores que são depositados, né, eles vão ser quitados. Então, conforme as regras do direito civil de imputação e pagamento, né, então, operando a extinção do crédito, né, conforme foram feitos os pagamentos. Então, é claro, né, que o credor, né, quando ele vai fazer o levantamento dos valores, ele tem que indicar, né, que essas quantias estão quitando o débito do executado. Né? Uma formalidade boba, né, mas enfim, o CPC fala que tem que ser feita essa informação. Né? Tem um outro dispositivo, né, o artigo 859 fala da penhora sobre o direito à prestação, né, ou a restituição de coisa determinada. Então, ela fala que o executado tem que ser intimado, né, no depósito na data do vencimento para depositar aquele valor. Bom, a questão que se coloca aqui é a seguinte, né? Só cancelar meu WhatsApp aqui. Boa noite, tudo bom? A questão aqui é o seguinte, né? Então, se o crédito recai sobre uma coisa determinada, né? Por exemplo, um veículo, né? Um imóvel, né? Então, que tem ali uma alienação fiduciária, né? Financiamento, né? Então, aí que incide esse artigo 859, né? Então, recaindo um direito, a penhora sobre um direito à prestação, né? Ou a restituição da coisa determinada, o executado vai ser intimado para, na data do quando vencer, né? Depositar isso em juízo e incorrendo sobre ela a execução. Esse artigo 859, ele é bastante interessante, que ele fala sobre penhora sobre o direito à coisa, né? Então, vai ter que ser feita uma intimação, né, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil, né? De modo que o terceiro
não entregue a coisa ao executado. O terceiro devedor, ele deve ser intimado, porque na data do vencimento, essa redação do artigo 859 é bastante nebulosa, né? Então, o terceiro, ele é intimado na data do vencimento, para que na data do vencimento ele deposite em juízo aquela coisa, né? Então, para que essa coisa depositada em juízo, ela seja expropriada, né? Então, é uma modalidade também pouco utilizada, pouco trabalhada, né, na prática, né? Mas, então, a restituição de uma coisa determinada, né? Esse artigo 859. Restituição de uma coisa determinada. Então, vai haver uma restituição de uma coisa. E essa coisa tem um valor econômico, né? Então, tendo essa coisa um valor econômico, e essa coisa vai ser restituída, né? Então, você intima esse terceiro para que esse terceiro deposite essa coisa em juízo. Não devolva para o devedor, né? Essa a inteligibilidade aqui do dispositivo, tá? Mas ele é bem nebuloso, né? Então, o terceiro tem que ser intimado, né, para entregar essa prestação, né, uma coisa, né, não ao executado. Ele não entrega ao executado, mas entrega em juízo, tá? Só um minuto. Esqueci de cancelar o... Bom, o que mais? Sobre penhora de crédito, né? Sobre penhora no rosto dos autos, né? Rosto dos autos. O artigo 860, né, fala da penhora do rosto dos autos, em específico, né? Fala que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, então quando ele fala direito pleiteado em juízo, está falando de penhora no rosto dos autos, né? Então, esse 860 fala que tem que ser averbado com destaque na capa do processo, ou no processo eletrônico tem que constar algum destaque, né, falando que naquele processo, aquele crédito que uma parte vai receber, né, aquele crédito está penhorado, né? Então, esse artigo 960, né, então ele trata dessa penhora no rosto dos autos, né? Então, o procedimento ali, basicamente, né, vamos falar dos processos físicos, né? Que o oficial ele vai no cartório onde se tramita o processo, né? Em qual há o crédito, e na presença do servidor, então, do cartório, né? Então, ele vai fazer o termo de penhora e vai fazer a respectiva certidão, né? Então, e quando se trata de autos físicos, né? Então, vai anotar, né, na capa, por isso que eu peguei um livro aqui, né? De autos físicos, vai se anotar essa penhora na capa dos próprios autos. A gente coloca um bilhetinho, né? Então, por isso que utiliza essa expressão penhora no rosto dos autos, tá? E se for processo eletrônico, né, esse tem que ser feito um termo, então, de penhora, que vai ser, então, ali previsto com destaque nos autos eletrônicos, tá? Eu não sei, eu não tenho muita experiência com PJE, não. Ainda mais em execução. Confesso que eu ainda estou aprendendo a mexer naquela porcaria. Mas eu não, acho que tem um campo lá, deve ter algum campo para se falar de algum destaque, né? Tem que ter algum destaque para você saber, né, que foi feita aquela penhora. Porque lembra, o judiciário está abarrotado de processos, são milhares de processos, então tem que ter algum destaque. Quando se fala em penhora no rosto dos autos, é justamente para dizer o seguinte, para aquele juiz, naquele processo, né, que olha, quando você for fazer o alvará de levantamento dos valores ali discutidos, o credor, ele não é credor de tudo. Esse credor tem débitos e foram feitas penhoras com relação a esse crédito que ele tem para receber. Então tem que ser
ser colocado algum destaque, né? Eu não vi ainda no PJE como que isso é feito, a penhora no rosto dos autos. Não vi. Até um bom tema para se pesquisar, né? Como é feita a penhora no rosto dos autos, né, do PJI, né? Enfim, tem uma série de questõezinhas, detalhes, né, que eles não perceberam ainda, não pensaram, porque é uma engrenagem, né, ainda mais a da estadual, que é uma terrivelmente ruim, né, uma engrenagem que muitas vezes ele não pensa os detalhes processuais. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer um aditamento de uma petição, fiz essa semana. Não tem um campo aditar petição. Que lá vai aparecer um monte de opções para você fazer, né? Quando você vai protocolar uma petição, você tem que informar o que é. No campo, lá não tinha aditamento de petição. Aditar uma petição é quando você quer acrescer algo na petição inicial, ou você quer reduzir a petição inicial, né? Acrescentar pedido, reduzir pedido, fazer alguma alteração na petição inicial, né? Então, a gente chama de aditamento. Quando é o juiz que determina, a gente chama de emenda à petição inicial. Então, por exemplo, no PJE aqui estadual não tinha a opção aditar a petição inicial, não tinha. Mas tem que pôr lá, o, o advogado que trabalha comigo, ele protocolou uma ação lá para mim, só que tinha um erro, né, lá na peça, ele não viu, aí tinha que apresentar uma nova petição, ou seja, aditar a petição, né? Tinha dois, o erro era um erro bobo, tinha dois, valor da causa, né, estava duplicado, duas vezes. Eu sou perfeccionista pra cacete, então eu fui lá e falei, não, tem que pôr outra petição, vamos pôr outra. Aditamento, aditar, né? Ainda mais uma execução. Na execução, o valor da causa, eles vão alegar excesso de execução, que uma era 30 mil, outra era 31 mil. Colocou duas vezes, então, erro bobo, né? Que o meu colega do escritório fez. Então, eu falei, não, vamos colocar outra petição, né? A outra saída era, essa chama de aditamento, né? A outra saída era desistir e repropor a ação, mas não via um caso que a gente já paga as custas, né? Então, aditamento era a saída. Aí você vai procurar no PJE, não tem opção. É isso que eu tô querendo te chamar a atenção. Será que os caras já sacaram que existe esse tipo de penhora no rosto dos autos? Será que tem um campo lá que vai ficar piscando na tela, falando penhora no rosto dos autos? Porque a primeira coisa que você vê quando você pega um processo físico aparece, né, esse papelzinho para, tipo assim, não faça cagada, não faça merda. Não deixe o credor deste processo levantar o dinheiro todo. Porque tem gente que já penhorou uma parte desse dinheiro. Então ele vai ter que receber só a diferença. Né? Então, é bastante interessante. Né? Tem precedentes da STJ também admitido a penhora de crédito arbitral também, né? Quando o crédito é reconhecido numa arbitragem, né? Então, e essa questão da preocupação com a informação no processo eletrônico é muito importante para se evitar fraudes, né? Também, né? Uma vez realizada então essa penhora nos autos, né? Então, por exemplo, eles não podem fazer transação, eles não podem desistir, né, da ação, porque aí vai prejudicar terceiros. Vai, né? Que esse terceiro que penhoraram. E aí? Eles fazem um acordo no bojo do processo. Um valor menor, né? Por exemplo, o professor Gleis deve 30 mil pro professor Lucas. Aí eles fazem um acordo lá por 8. Pagamento à vista imediato. Né? Impossível pagar em dinheiro. Né? Então, olha que interessante. Sendo feita uma penhora no rosto dos autos, impede que as partes daquele processo onde foi feita a penhora, impede que eles façam a transação. Sem antes, né, sem ter a anuência de quem penhorou. Né? Então, é bem interessante essa perspectiva. Né? Você imagina, né, o credor chega e fala para o outro, não, eu vou te dar um descontaço, mas você vai ter que pagar à vista, em dinheiro. Pode ser? Ao invés de te cobrar 30 mil, mais os honorários, mais juros, mais isso, mais aquilo outro, vou te cobrar 8 ou 9. Mas você vai lá no banco, na boca do caixa, e saca esse dinheiro para mim, né, e me dá, que eu te dou um descontaço aí. Vai pagar só um terço, né, ou menos. Né?
enfim, né, para evitar fraudes, né? Então, o STJ, né, a doutrina, a jurisprudência, então acabam falando da impossibilidade de eles fazerem transações no curso do processo, por exemplo, o professor Gleide, o professor Lucas, né, no processo deles, então eles não podem fazer acordo sem ter a anuência de quem penhorou, né, tá? Então isso é uma questão interessante. Bom, o outro tema que eu tenho para falar é sobre penhora de cotas. Penhora de cotas, que é um tema também bastante extenso, né? Então, eu vou fazer só um aparato geral, um panorama geral, né? E na próxima aula eu vou trabalhar isso com mais detalhes, né? Então, vocês sabem, né, vocês já estão vendo o direito societário, vocês sabem que as cotas são representações, né, da participação dos sócios naquela sociedade empresária, né? Então, isso possui um valor econômico. E, por vezes, e não raro, o devedor ele não possui patrimônio tangível, patrimônio físico, né? Mas ele é, por exemplo, titular, né, de uma sociedade empresária, do qual ele é titular de algumas cotas. E essas cotas possuem valor econômico, né? Então, e uma das questões que nós temos é, em direito societário, a chamada affectio societatis, né? Então, que é um vínculo entre os sócios, né, para se formar aquela sociedade. Então, nós temos sociedade de pessoas, sociedade de capitais. Então, sociedade de pessoas são aquelas em que a presença física das pessoas, do fulano, do cicrano, do beltrano, é imprescindível. Agora, nós temos também aquelas sociedades em que a presença da pessoa, se a pessoa é João, José, Maria, Sebastião, não importa. O que importa é o dinheiro, capital. É o que se chama de sociedade de capital, né? Então, nós vamos averiguar na próxima aula, né? Não vai dar tempo então da gente falar hoje. Vamos falar então de penhora de cotas e penhora de empresa. E se der tempo, a gente fala também de penhora de faturamento da empresa, tá? Penhora de faturamento da empresa. Mas uma questão muito interessante aqui, né, com relação a affectio societatis, não sei se vocês, acho que vocês já estudaram, né? Vocês estavam falando que estavam vendo societário. Mas era bom até vocês darem uma relembrada, né? Que eu vou pressupor que vocês já viram, tá? Essa questão da affectio societatis é tão interessante, né? Essa perspectiva que tem que ser ofertada a possibilidade da sociedade dela adquirir aquelas cotas, né? Ela tem que ser intimada para tanto. Então, é um procedimento totalmente diferenciado. Quando a gente for falar de penhora de faturamento de empresa, que é um outro tema que nós vamos também desenvolver, aquela ordem dos bens a serem penhorados não se observa. Você não pode chegar já de cara e fazer penhora de faturamento de empresa. Você tem que esgotar toda a busca patrimonial. Para só então, você procurou carro, procurou moto, procurou imóvel, né, no nome da empresa, não achou nada, né, dinheiro, também não conseguiu. Só então você vai poder fazer a penhora do faturamento de empresa. E aí nós vamos ver que essas outras penhoras especiais vai ser imprescindível a figura de um terceiro chamado de administrador. O administrador, ele vai intervir na empresa, e vai trazer ali o balanço, vai trazer ali como que é o faturamento daquela empresa, qual a margem de lucro, quais são as relações de despesas, né, e receitas. Então, vai ser apresentado um planejamento, um plano de atuação, vai ser feito esse plano de atuação junto à empresa para saber qual o percentual que é possível de ser penhorado. Então, não se pode penhorar tudo. Deve ser penhorado um percentual de modo a manter o funcionamento da empresa. Porque a empresa, ela tem sua função social também. Ela tem uma função social. E
tendo função social, então nós não podemos chegar já de cara e pedir penhora online, por exemplo, penhora do faturamento da empresa. Não. Tem que esgotar outros bens, tem que fazer uma busca de outros bens, né? Só se esses outros bens não existirem, né, ou não satisfazerem a execução, aí sim você vai poder ir para a penhora de faturamento. Então, essa é uma regra. Outra, tem que haver nomeação de administrador que vai fazer todo um panorama do funcionamento daquela empresa. Para saber, apresentar um projeto para saber quanto que pode ser penhorado e qual o tempo de pagamento que vai ser. Né? Porque antigamente nós tínhamos a chamada penhora no boca do caixa. Penhora do boca do caixa, em que chegava no oficial de justiça, numa empresa qualquer, por exemplo, um bar, né? Acontecia muito isso. E todo o faturamento ali do sabadão, todo o faturamento da sexta-feira, né? Que são os dias de maior movimento, iam para a penhora. Iam para o oficial de justiça. Penhorava todo o faturamento daquele dia, né? Chamada penhora no boca do caixa. Então não tinha muita regra. Não tinha muita regra. Então chegava o oficial e falava, vou penhorar tudo. Então, esse bar funciona até que hora? Até 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Beleza, então vou ficar aqui até 6 horas da manhã. E tudo que entrar aqui de dinheiro vai estar penhorado. Então, era meio várzea, né? Não tinha muito critério. Então, eles acabaram estabelecendo, né, essa sistemática, né, de penhora, de faturamento de empresa, né, que é bastante um regulamento, né, bastante detalhado, né, agora, né, o pessoal de faturamento de empresa, né. E se você for ver ali o artigo 866, ele fala justamente se não tiver outros bens penhoráveis, né, ou os bens que a empresa tem são de difícil alienação, ou não são suficientes para pagar a execução, né, aí sim a penhora de faturamento vai ser utilizada, né, mas mesmo assim é só um percentual, e tem que sempre que primar, preservar a função social daquela empresa. Essa empresa ela não pode falir. Nós estamos penhorando um percentual do faturamento. Então tem que manter a rigidez, por isso tem que ter uma nomeação de um administrador depositário, né? Então, que vai fiscalizar aquilo, vai submeter ao juízo, né, a prestação de contas, né, a forma de operacionalizar isso, né? Então, é bem interessante, né, essa perspectiva, tá?